Olá, começa agora o Questão de Ordem e a Comissão de Estudos Especial sobre o Desenvolvimento do Campo Grande finalizou os trabalhos e vai entregar ao presidente da Câmara, Zé Carlos, e ao prefeito Dário Saad o relatório final com demandas de políticas públicas para o distrito. Só que os trabalhos vão continuar, porque foi aprovado a criação da Frente Parlamentar, que poderá realizar atividades até o fim de 2024 e com participação da sociedade. Portanto, você que está nos assistindo, você que mora no distrito do Campo Grande, vai ter essa possibilidade de apresentar a sua demanda para o vereador Cecílio Santos, que é coordenador desta frente, que participa aqui do programa e foi o presidente da Comissão Especial de Estudos. Aqui no estúdio também participa o vereador Paulo Búfalo, relator da Comissão Especial de Estudos. Lembrando que o debate vai acontecer, eu farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Cecílio Santos, começo com o senhor. Você participou do Questão de Ordem no dia 14 de maio, quando os trabalhos ainda estavam em desenvolvimento, aí na metade do processo. Hoje, que avaliação que o senhor faz do que fora apresentado? Algo te surpreendeu? Alguma demanda ou situação que você não esperava? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Obrigado, Gabriel. Uma boa tarde, um bom debate para nós, né? Agradeço pelo convite para estar aqui mais uma vez discutindo com a população e apresentando informações sobre os trabalhos da Comissão Especial de Estudos e a apuração desta escuta que fizemos à comunidade, à população, principalmente da região do Campo Grande, mas participaram várias pessoas de outros pontos da cidade. E essa, para mim, foi a surpresa, que as pessoas, sabendo, participaram, pessoas dos Amarais, do Ouro Verde, de outros pontos da cidade, que também se interessaram e, inclusive, estão pedindo, olha, quando vocês tiverem oportunidade, façam também uma comissão para discutir a região do Ouro Verde, a região dos Amarais, outras regiões da cidade. Então, houve a participação da população de vários pontos da cidade e isso foi uma surpresa, de certo modo, para a gente. Foi uma ideia bem aceita, então, que moradores de outras regiões querem que faça também o desenvolvimento do seu bairro. Exatamente, essa escuta, para que a população possa ter esse espaço, né, de diálogo com a Câmara dos Vereadores e apontando as necessidades que tem ali os seus bairros, a sua comunidade. Isso é muito importante e, por isso, justifica, então, a gente criar a frente com mais participação, ampliar a participação, né? Esse espaço de escuta e de diálogo com a cidade é muito importante. E aqui no estúdio participa também do Questão de Ordem o vereador Paulo Búfalo, relator da Comissão Especial de Estudos, que analisa o desenvolvimento do distrito do Campo Grande. Vereador, esse relatório final, a prefeitura deve se basear para o plano plurianual, que é o planejamento do governo aí a médio prazo, os objetivos, os programas e metas da administração pública? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Obrigado, Gabriel Castro, vereador Cecílio, né, com quem trabalhei durante esse período aí nessa comissão de estudos. E uma das ideias é essa, né, que as considerações apresentadas, seja por especialistas, pesquisadores ou pela comunidade, elas possam ser contempladas no plano plurianual e na lei de diretrizes e na própria lei orçamentária, porque a efetivação da política, das demandas se dá por aí. E uma das questões que a gente enfatizou muito, Gabriel, foi o fato de, na última década, eu diria assim, um pouco mais até, as leis que regem o orçamento no município, elas estão cada vez mais genéricas, de difícil compreensão e, portanto, quando uma demanda ela está descrita de maneira genérica, eu digo sempre que pode tudo, como também pode nada. E aí fica muito vulnerável, vamos dizer assim, à situação de um período ou às opções políticas feitas assim, pelos gestores. E o orçamento, né, a ideia de planejar, a ideia de apontar indicadores, enfim,
tem a ver com controle social maior. Por isso, eu atribuo assim, muita importância, né, ao trabalho desenvolvido pela comissão e, como o vereador Cecílio falou, isso provocou, inclusive, que outras regiões, outros distritos da cidade passassem a nos cobrar iniciativas assim de escuta de suas comunidades também, o que é bem positivo para a cidade, né? Então, na sua visão, para que não fique vago, seria necessário vocês apresentarem este relatório, as demandas para o executivo e depois, futuramente, em alguma apresentação, a prefeitura fala, olha, se tudo isso que vocês proporem a gente colocarem, a gente precisa de tanto financeiramente. Algo mais específico para um distrito ou para uma região? Não, acho que tem a ver com isso. Tem a ver também com um processo novo que a Casa está se propondo do orçamento impositivo. É um desafio para a Câmara Municipal de Campinas esse. É um dispositivo que tem sido utilizado por outros municípios também, mas que requer um padrão de escuta muito melhor da própria Casa com a comunidade. Também a escuta dos conselhos, e nós tivemos representantes dos conselhos dando as suas opiniões. Tá. Isso do ponto de vista orçamentário. Agora, há outras questões que envolvem um alinhamento também de debates da administração com o governo estadual e com os outros entes. Vou dar um exemplo. Os investimentos ali no sistema viário. Foi uma demanda que apareceu muito, o vereador Cecílio pode comentar com detalhes também, mas alguns dependem de investimentos da própria administração. Outros dependem de diálogo com o governo do estado, por exemplo, para melhorar os acessos do distrito com as rodovias que circundam o distrito. Então, isso é a busca de um outro investimento público de outro ente. E também um tema muito debatido que foi a questão da universidade pública, do campus de uma universidade no distrito. Isso também depende de um diálogo do município, do empenho do município com os outros entes, ou estadual ou federal, que são aqueles responsáveis pelas universidades públicas. E também, por isso, eu acho que fortalece a necessidade dessa frente parlamentar agora, né? Nós vamos falar sobre educação aqui no nosso programa, vamos falar sobre transporte. Cecílio, se você quiser falar também sobre essa experiência do contato com a população, especificamente sobre essa questão da alça de acesso, da questão de transporte. Com certeza. A gente já tinha uma experiência de lidar com a população através da intersetorial e associações de moradores, não com este peso, com essa responsabilidade de ser vereador. E aí eu quero fazer aqui um agradecimento novamente ao vereador Paulo Búfalo, que com muita precisão e sabedoria conseguiu relatar essa escuta, como ele mencionou, qualificada da população. Porque não é tão simples a gente ouvir, escrever e transcrever fielmente o que foi dito pela população. E ele tem essa percepção, conseguiu fazer um relatório, está muito bem elaborado. Estamos finalizando, certamente entregaremos ao presidente da Casa, vereador Zé Carlos, e também ao prefeito. Mas, Gabriel, quero registrar o relatório preliminar, que a gente teve o cuidado de elaborar, também sob a relatoria do vereador Paulo Búfalo, e entregamos ao prefeito a tempo de ser considerado para elaboração da lei do plano plurianual, que já está na Casa. Nós estamos estudando, estamos debatendo, né? Então, sem dúvida nenhuma, o Campo Grande ele é circundado, né, pelas rodovias, pela ferrovia, pelo Rio Capivari. Então, são barreiras, ou físicas ou naturais, mas são barreiras ali no distrito. E isso, de certo modo, é um impedimento, né, para o desenvolvimento. Então, o que a gente quer discutir com os demais entes, que não só o município, mas, sem dúvida nenhuma, tem a ver com o município dando esse primeiro passo, né, esse primeiro impulso. Tanto a nível estadual quanto a nível federal, essas alças
de acesso às rodovias, as marginais, às rodovias, são importantes. Não só para o distrito do Campo Grande, mas para o distrito do Ouro Verde e para essa conexão, seja com as cidades vizinhas, seja com os outras regiões da cidade. Penso que isso é fundamental, porque esses deslocamentos, como estão hoje, é muito caro para a população. Campinas é uma cidade espraiada no município. Tanto quem está na região do Campo Grande quer se deslocar para Sousas, ou para Barão Geraldo, ou mesmo para o distrito do Ouro Verde, tem poucas opções ali de acesso. Né? E a população nos cobrou muito isso. Né? Tá. Além das avenidas, pensando no deslocamento por veículo ou por ônibus, também as ciclovias. Foi muito questionado isso. Né? Lembrando que nós temos aqui no Legislativo uma comissão de representação que quer criar esta alça de acesso na rodovia dos Bandeirantes. O presidente é o vereador Igor Diego, então este assunto também está em discussão aqui no Legislativo campineiro. Cecílio, um tema que é de fundamental importância para a gente falar sobre o desenvolvimento de uma região é a parte econômica, né? E no Questão de Ordem, que foi ao ar em maio, eu lembro que a professora Vera Plácido ela apresentou um estudo em que mostra mais de 50 mil pessoas em condições de vulnerabilidade econômica, recebendo menos de um salário mínimo, que moram no distrito do Campo Grande. Tem como desenvolver a segunda região mais populosa de Campinas em meio a uma crise econômica? Eu penso que tem que ser dado passos, né? Inclusive para a superação dessa miséria que é apresentado, ela existe, então a gente não pode fechar os olhos para isso, a gente precisa se debruçar sobre. Então, é fundamental que o município apresente propostas, né, de tirar as pessoas desta necessidade premente. A primeira necessidade tem que ser suprida, e sem dúvida nenhuma o município que está mais perto, a gente como vereador que circula na região, tem observado isso. Então, é fundamental que o cartão Nutrir, as ações da Secretaria da Assistência Social, da Secretaria de Trabalho e Renda, possam dar esse primeiro passo. E aí a gente tem projetos aqui na casa, tramitando, como é o caso das hortas comunitárias, o fortalecimento das cooperativas de reciclagem, não é? Nós discutimos aqui, inclusive, já na questão de ordem. É fundamental que a prefeitura dê atenção para isso, para que a população ali possa ter esse primeiro passo. Mas nós não podemos ficar só nisso. A gente tem que pensar a médio e a longo prazo. E eu penso que é fundamental, sem dúvida nenhuma, que a gente, naquela região, não perpetue, e essa é uma preocupação séria que estamos tendo, a região dormitório. Nós temos grandes áreas ali que podem ser desenvolvidas, podem ser colocado à disposição para a indução de empresas. Né? Dormitório, que se diz a pessoa só dorme ali, ela tem que, tudo que ela tem que fazer, ela tem que ir para longe, trabalhar, se divertir. Exatamente, se desloca, não é? A população se desloca durante o dia para o trabalho, para o lazer, para outras atividades e volta para dormir. Isso não pode acontecer. Tá. E é o que acontece hoje. É o que acontece hoje. É tanto que o sistema de transporte é fortemente impactado, que também é um problema que eles levantaram, né? Foi levantado essa questão do transporte, justamente por isso. Então, nós temos uma empresa de grande porte ali na região e as demais são tudo pequenas, comércios, entende? Então, é preciso que haja essa indução e, sem dúvida nenhuma, é uma questão que a gente quer dar muita atenção. O prefeito, quando nós entregamos o relatório, ele se mostrou bastante sensibilizado a essa questão. Então, eu imagino que ele esteja também se articulando e trabalhando nessa perspectiva para que o Distrito do Campo Grande seja esse indutor, né, de desenvolvimento com empresas, com geração de emprego e a superação dessa miséria absoluta que a gente tem acompanhado, pessoas passando fome. Nós não podemos compactuar com isso. Vereador Paulo Búfalo, foi um desafio para a comissão e será um desafio para esta frente parlamentar? A crise econômica, claro, vivida em todo o país, mas tem um reflexo aqui na cidade de Campinas. Estamos falando de um desenvolvimento de um distrito e para a comissão e para a frente parlamentar não ficar muito distante, pensar em algo, olha, uma universidade federal, e chega para a população e fala, mas a gente não tem condição mínima, é importante isso que vocês querem fazer, mas, sabe, aquele famoso não dá o passo maior que a perna. É um desafio
propor um desenvolvimento em uma época de crise que está preocupando bastante? Não, eu acho que é um desafio e eu acho que a comissão apontou alguns caminhos, assim, é evidente que não supera a profundidade necessária, mas apontou caminhos importantes que precisam ser aprofundados. Eu destaco aqui pelo menos, que o vereador Cecílio já falou, que é essa incorporação das cooperativas de catadores aqui na cidade, porque é o seguinte, nós temos uma situação no conjunto da cidade de apenas 3% dos resíduos são reciclados atualmente. Existe ainda, além das próprias cooperativas, vários catadores que têm trabalhado de maneira autônoma. Então, se nós tivermos uma política de incorporação desses trabalhadores, né, tanto cooperativados como os autônomos, num processo de educação das próprias comunidades, para educar para separação, para destinação adequada, para o valor que isso tem do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de geração de renda, nós vamos mudar esse padrão não só no distrito do Campo Grande, mas criar uma alternativa concreta para o restante da cidade. E isso vai potencializar o trabalho deles, vai trazer condições de segurança melhores e, naturalmente, vai fazer crescer esse processo de reciclagem aqui de resíduos. Um outro caminho que a gente tem discutido, né, é evidente que agora é preciso concluir o BRT, que está aí, trouxe vários transtornos, assim, aquela ponte que passa sobre a rodovia dos Bandeirantes. Aquilo ainda vai muito tempo e recursos para aquilo ali não serão assim vultuosos, né? Mas está caminhando. Então, isso precisa concluir. Agora, precisa projetar o distrito para se conectar com os outros distritos e com outras regiões, com transporte mais barato, mais eficaz, mais limpo, como, por exemplo, a questão das ciclovias, para deslocamento cotidiano, não só para o lazer. E também pensar o transporte ferroviário, né? No sentido, por exemplo, que se levantou quando discutiu-se o último plano diretor, que era aquela ideia de uma conexão ferroviária que ligasse o distrito ali, a região do Campo Belo, aeroporto, distrito do Ouro Verde, distrito do Campo Grande, caminhando lá em direção a Barão Geraldo, né? Onde há um polo de conhecimento, de ciência e tecnologia. Então, essa qualificação ela vai trazer também, naturalmente, vai ajudar o município, o distrito, a potencializar do ponto de vista econômico. E uma das questões que o vereador também citou, além das iniciativas que nós já temos, do cartão Nutri ou de outras iniciativas de transferência de renda, o município precisa potencializar isso. Está tramitando na casa, nós vamos votar logo um projeto do governo, que é emergencial, uma renda emergencial para famílias de crianças e adolescentes órfãos, que tem muitos no Brasil, em Campinas não é diferente, mas há um projeto de renda básica, campineira, tramitando. Isso é importante porque você vai então dar ajuda direta, mas essa ajuda direta potencializa o comércio local. Então, o pequeno comerciante ali, ele vai receber uma parcela dessa transferência de renda e, naturalmente, você cria um ciclo aí de crescimento, enfim. E, finalmente, a questão nós já temos lá no distrito uma unidade do Instituto Federal, Sim, que ainda demanda uma conclusão do projeto, mas que já vem desempenhando uma tarefa importante lá de formação técnica, tecnológica, enfim, e em nível universitário. Então, isso ajuda também
a potencializar, né, esse conhecimento, enfim. Porque, de certa forma, o deslocamento também é um problema para a pessoa ter acesso à educação, e, no caso, a educação de qualidade, educação pública. Quanto mais longe, mais difícil dela poder... Isso. É natural que estando ali, as pessoas elas têm um incentivo também para buscar esse conhecimento, que será importante, né? E aí há também o projeto que o vereador Cecílio cita, dessa questão das hortas comunitárias, que é um outro indutor assim, da potencialidade de várias regiões. E lá no distrito em particular, há muitas áreas ainda a serem exploradas com essa finalidade. Nós falamos aqui já então da parte de transportes, né, da necessidade de uma ciclovia, de uma alça de acesso na rodovia dos Bandeirantes, a questão dos catadores, das cooperativas. Há uma preocupação da comissão e posteriormente da frente parlamentar de tudo o que foi apontado na questão financeira. O município tem como realizar essas obras? Cecília e Paulo. Não, o orçamento da cidade de Campinas é um orçamento muito generoso, que vem crescendo ano a ano. Então, nós acreditamos que boa parte delas é possível colocar, no mínimo, no horizonte do governo aí. E é evidente que nós queremos rediscutir, por exemplo, as questões que envolvem as outorgas onerosas aqui no município, porque, de certa forma, a ideia de que a isenção da outorga leva a desenvolvimento, leva a expansão urbana, é preciso verificar o seguinte, que a isenção dela faz com que o município vá ficando sobrecarregado no que diz respeito a políticas públicas que podiam ser financiados com esses recursos provenientes da outorga, como prevê o Estatuto da Cidade. Então, é esse campo, Gabriel. Agora, por outro lado, nós também temos nos empenhado com as nossas bancadas em nível federal, em nível estadual, para tentar mobilizarmos, né, emendas parlamentares para dar conta de responder a essa demanda, né? Agora volto a dizer, nós vamos ter o orçamento impositivo, que pode servir de um parâmetro. De repente, um conjunto de vereadores, ou uma bancada, enfim, de que maneira se organize, eles podem olhar para essas demandas e dizer, olha, é uma demanda importante, vamos aqui nos organizar e juntar recursos essa nossa prerrogativa, nova prerrogativa, né, do orçamento e destinar. Então, eu diria que essa é um pouco a saída, né? Cecília, tem essa preocupação da questão financeira, dos recursos? Sem dúvida. O orçamento de Campinas, como bem mencionou o vereador Paulo Búfalo, é um orçamento generoso, né? Agora, a disputa também é grande. A gente sabe que recurso é finito, mas também há que fazer essa disputa das prioridades. Eu penso que é fundamental, e isso a comissão, né, a casa, vem se mobilizando nessa perspectiva de que as regiões da periferia sejam priorizadas. E há esse sentimento da população. Nós ficamos esquecidos. O poder público nos esqueceu. Seja do ponto de sinalização viária, eu estou falando de obras necessárias ali, da manutenção da cidade. Mas nós não podemos olhar só para isso. Nós temos que olhar para o médio e o longo prazo. E o orçamento ele vai crescendo. Tem uma projeção de crescimento. A peça do plano plurianual aponta para isso. Então, é fundamental que a gente, como disse o vereador Paulo Búfalo, não esqueçamos de outros instrumentos. Mas, ao planejar o orçamento e o gasto da cidade, né, o orçamento da cidade, seja pensada estas regiões como prioritárias, de modo particular a região do Campo Grande, que é onde eu moro, é evidente, né, com este olhar. Porque tem situações, por exemplo, as áreas de lazer
né, e preservação ambiental. É possível estabelecer parceria com pequenos comerciantes, com moradores locais que têm condição, né, um supermercado, as padarias que estão ali próximos, bares, enfim. E o poder público faz o primeiro aporte e a manutenção daquele espaço fica na responsabilidade dos moradores locais. Penso que isso, bem organizado, é uma saída para que o município não tenha esse desprendimento mensal dessa manutenção. E mais, a autoestima dos moradores, porque quem mora ali no entorno é que deve cuidar. Então, isso eu penso que pode ser assim, uma ferramenta a ser até usada. de disciplina, né? Exatamente, exatamente. Outros que o vereador também mencionou, o vereador Paulo Búfalo, das emendas parlamentares. A gente tem se movimentado nesse sentido, tem recursos sendo aportados na área da saúde, na área de esportes, manutenção da cidade, entende? Então, nós não estamos só apresentando e cobrando do prefeito, nós estamos apresentando propostas e discutindo saídas para que a nossa população da periferia, de modo particular, tenha políticas públicas de qualidade. Então, eu penso que é fundamental haver essa abertura, né, para a gente continuar dialogando e haja esse aprimoramento, né, da política pública e do orçamento da cidade para aqueles que realmente precisam. Senão a gente fica, como disse o vereador Paulo Búfalo, facilitando com outorga onerosa, que deveria entrar recurso no município, e a gente abre mão desse recurso para as grandes empresas, para os empreendedores, que, de fato, com a pandemia, pode até precisar, mas quem mais precisa está lá na periferia. Sobre essas saídas, então, a resolução de problemas, políticas públicas, nós estamos discutindo aqui para o Distrito do Campo Grande, algo que sempre nos preocupa. É difícil de arrumar solução a curto prazo, mas é necessário tocar no assunto e pensar em melhorias. Educação. Nós temos aqui no Legislativo a Comissão Especial de Estudos sobre o Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas, para o Desenvolvimento Econômico e Social do município, que é presidido pela vereadora Guida Calisto. A comissão, ela apontou fragilidades no distrito, há necessidade, por exemplo, de educação em tempo integral, isso resolve o problema? Começa com você, Cecília. Eu até acho que é importante a gente mencionar, Gabriel, educação integral, porque a integralidade não é só no tempo, né? O aluno ficar o tempo ali, o dia, na escola, mas que as disciplinas desenvolvidas na escola sejam de forma integral, inclusive com a comunidade, com os moradores locais, para que haja, de fato, essa interação. Então, é fundamental, sem dúvida nenhuma, precisa de esportes, precisa de cultura, entende? Então, a escola integral, meu filho, quando iniciou ali no Castelo Branco, a escola era integral. Então, tinha aula de francês, tinha aula de inglês, tinha a cultura afro-brasileira sendo discutido nas rodas. Então, isso é fundamental. Então, essa escola integral, não só no tempo, mas nas disciplinas, no seu conteúdo pedagógico, é fundamental que a gente tenha no município e no Estado. O Estado está discutindo também aí, não vamos entrar nessa coisa que é outra esfera, mas é importante a gente estar atento. Então, eu penso que isso trará uma qualidade de vida para esses jovens lá na frente muito, muito grande. E, quiçá, a gente possa recuperar esse tempo que ficamos aí perdido, entre aspas, mas perdido por conta da pandemia. Tá certo? Então, é fundamental isso e essa interação com os cursos técnicos. O curso técnico, eu tenho dito, peço licença aqui ao Gabriel para fazer esse parênteses rapidinho, sim. Que veja só, não é só preparar o aluno para o mercado de trabalho, é porque dá perspectiva. Eu sou um entusiasta dos cursos técnicos, embora eu não tenha feito muitos aí, mas porque abre perspectiva. O jovem hoje que está em casa, às vezes sem muita perspectiva, procura o Instituto Federal, né? Os professores do Instituto Federal são muito bem capacitados. E uma área, Gabriel, do Instituto Federal que eu gosto muito é o eletroeletrônica, porque hoje tudo passa por isso. E o aluno ele aprende desde como trocar uma lâmpada, ligar o chuveiro de casa, como ir avançando até para a robótica. Então é muito bom, gente. Procurem o Instituto Federal, faça a sua inscrição, tire dúvidas, que vale a pena.
E aquela região é fundamental porque ali só tem o Instituto Federal. Campo Grande e Ouro Verde não tem outras escolas técnicas. Então, é muito importante isso, é um recorte que faço. E digo mais, acho que a direção do Instituto poderia procurar as escolas estaduais, as escolas municipais, para fazer mais parceria. Já tem algumas, mas poderia avançar muito mais. Vereador Paulo Búfalo, no relatório a quais apontamentos sobre a educação no distrito do Campo Grande, se quiser começar por essa parte de cursos técnicos, de faculdade, se existe uma possibilidade de um polo de educação, porque daí atrai estudante, atrai moradia, restaurante, bar. Existe esse déficit no distrito? Não, existe, e eu iniciaria, na verdade, pela educação básica, a primeira etapa. A maior demanda de creche é lá Primeira no distrito. infância. É o distrito. Primeira infância, lá na região noroeste, né? Apontado assim pelos conselheiros tutelares que estiveram aí pela própria administração. E isso demanda construção, demanda contratação por concurso público, enfim, para poder garantir a qualidade desse atendimento. Então, é um investimento municipal que precisa ocorrer, porque a preparação, enfim, né, a socialização das crianças, né, a convivência, a possibilidade de ter acesso na primeira infância, vai estabelecer depois o seu desenvolvimento em outros níveis de educação. A educação em período integral, concordo com a opinião do vereador Cecílio, é preciso haver um investimento. Acho que há um equívoco na forma que tem sido pensado pelo próprio governo do estado, pelo governo federal. O currículo de ensino médio, no meu ponto de vista, é um equívoco que nós preparemos os nossos alunos e alunas, os nossos jovens adolescentes, para pensar única e exclusivamente no empreendedorismo e na resposta a desempenho educacional estabelecido por organismos internacionais. Porque nós tivemos um enxugamento de disciplinas fundamentais, vamos ter para o futuro, de disciplinas fundamentais que desenvolvem a ciência, o senso crítico, enfim, as tecnologias, para poder dedicar a matemática e português. Não estou aqui, evidente, tirando a importância dessas duas disciplinas. Mas o que vem acompanhado disso é a ideia do empreendedorismo, do pensamento em torno da criação de produtos, de mercadorias, que eu não sei para onde que nós vamos caminhar com isso, né? Então, o fato é o seguinte, nós já não temos mais onde enfiar a porcaria que a gente produz como mercadoria e depois vira lixo, né? Então, nós precisamos pensar em outras coisas. E, para isso, é necessário um senso crítico, né? Eu digo sempre para os meus alunos no curso técnico em mecânica, nós precisamos parar de motorizar as coisas e ver onde nós vamos, né, botar tanta porcaria que nós produzimos ao longo dos anos motorizadas, né, e que estão aí poluindo, né, polui quando o motor está funcionando, e depois quando é encostado, né, porque perdeu o seu uso. É pensar na prática a resolução de problemas. Está muito teórico, é isso que você entende? É isso, é essa estrutura. Então, concordo com essa questão que o vereador Cecílio trouxe. E nos distritos, né, embora não haja escolas técnicas, nos dois existem as extensões, né, das escolas do Centro Paula Souza. No caso do Bento Quirino, há uma extensão no Orlando Signorelli, né, e também uma extensão no Erci Moraes. Porém, o vereador Cecílio tem razão no seguinte aspecto. Essas extensões trabalham cursos do campo da gestão e das humanidades, vamos dizer assim. Não trabalha cursos técnicos, por exemplo, que demandem laboratórios mais específicos. Então, demandaria um investimento considerável. Nesse campo, eu acho o seguinte, que é preciso, a cidade, ela precisa se dedicar a criar um certo
a unir essas várias experiências. Nós temos aqui cursos técnicos de todos os níveis, né, na cidade. O município oferece, o Estado oferece, a União oferece, só que eles não dialogam entre eles. Tá. Se dialogam, dialogam por cima e não envolvem as comunidades. Então, praticamente se estabelece uma certa concorrência, muitas vezes, por um aluno para ter acesso. É natural que isso ocorra pelo seguinte: nós do Centro Paula Souza, se nós, num determinado processo de seleção, não atingirmos 1,5, a concorrência de 1,5 por vaga, nós já temos que responder ao Centro Paula Souza porque isso não está ocorrendo. Se isso ocorrer 2 vezes, 1,5, se for acima não, mas se isso ocorrer 2 vezes, nós já temos os nossos cursos suspensos, né? Então, é muito, eu diria que cruel essa situação com as próprias escolas, por isso acaba estabelecendo essa concorrência. Mas nós estamos oferecendo um ensino técnico de qualidade, e aí o distrito tem esse campus do Instituto Federal. Não tenho o que dizer daquilo que o vereador Cecílio apresentou. É importante, um importante centro de formação, de qualidade, né? E que nós precisamos ter outros, inclusive, na cidade, precisamos potencializar mais isso. Então, nós apontamos no relatório as creches, a necessidade do fortalecimento do Instituto Federal, com ampliação para outros campi aqui na cidade, e também esse campus de uma universidade federal para o distrito, porque a gente acha que isso vai ser importante. Desculpe, vereador, se eu concluir. Não, sobre essa questão da Universidade Federal. Nós fizemos um debate aqui, a TV Câmara acompanhou, né, divulgou, e eu fiquei bastante impactado com o depoimento do reitor, o ex-reitor da Unicamp, né, José Tadeu Jorge, o secretário de Educação do município, né, sobre os dados que ele apresentou. E também o Marcos, né, o professor Marcos, que é da Universidade da UFSCar, também apresentando dados que uma universidade ela induz o crescimento. E sob uma ótica importante, né, de valorização do ser humano, de valorização da área onde ela está instalada. Então, Gabriel, eu achei importante o seu questionamento. Olha, a população precisa de alimento, precisa, né, de sair da primeira necessidade. Mas, como eu disse, eu acho que a gente tem que olhar para mais longe. Não é? O planejador, o legislador tem, acho que, essa obrigação de não pensar só naquele primeiro momento. E é isso que a gente está fazendo. É evidente que a gente não esconde a necessidade de atender esse primeiro momento, né, de apaziguar a necessidade primeira da população. Mas a Universidade Federal, naquela área da cidade, certamente vai induzir um crescimento importante ali, consolidando esta questão que a gente diz, para que não seja a região dormitório, então, evitando isso, né, pelo contrário, porque a universidade ela vai criar vários empresas, empregos ali na região. E é importante lembrar, não é? Nós estamos próximo do aeroporto, tanto a região do Ouro Verde quanto a região do Campo Grande, ali é muito próximo do aeroporto de Viracopos, que tem um potencial, não é? Mas, ao nosso ver, ainda pouco explorado pelo município. É como as rodovias. Ela está lá, ela transporta a riqueza, digamos assim, mas o município não usufrui daquela infraestrutura que está ali. Não fica aqui, vai sempre para outros lugares. Exatamente. Então, o aeroporto precisa dialogar com os vizinhos ali. Veja que os municípios de Indaiatuba têm explorado muito isso. Campinas, eu acho que está ficando lá atrás. Precisa a gente levantar essa bandeira, cobrar e fazer esse diálogo para que o crescimento também se dê na área do município de Campinas. Ainda na área de educação, primeira infância, déficit de creches.
Houve essa demanda para cima da comissão? Sem dúvida, foi apresentado, como bem mencionou o vereador Paulo Búfalo, assim, registrado pelos conselheiros tutelares que demandam, que trabalham com isso frequentemente. Há essa demanda, sem dúvida, e que precisa ser atendida. Nós apresentamos no relatório e apresentamos por documentos, inclusive a perspectiva de ampliação de algumas unidades. E claro, a implantação de novas, inclusive nos novos loteamentos. Os loteamentos que estão sendo aprovados na região precisa, sem dúvida nenhuma, ter espaços para a implantação das creches. Tema bom, tema importante que nós estamos fazendo aqui no nosso Questão de Ordem, com a Comissão Especial de Estudos, que vai entregar este relatório final, já entregou um relatório parcial, tem a entrega do relatório final ao presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, e ao prefeito da cidade, Dário Saad. Nós vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta tem mais assuntos sobre o trabalho da comissão e também sobre a frente parlamentar que aborda o desenvolvimento do distrito do Campo Grande. Não saia daí. Voltamos com o Questão de Ordem. Hoje nós estamos debatendo com a Comissão Especial de Estudos que analisa o desenvolvimento do Campo Grande, com a entrega do relatório final ao prefeito Dário Saad e ao presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, e já falando desta proposta da frente parlamentar, que tem até 2024, até o fim deste mandato, para abordar aí o desenvolvimento do distrito. Quero abordar agora também a gente já falou da educação, que é uma das principais pastas que nós temos em relação aos recursos que são aplicados, e em primeiro lugar a parte da saúde, porque há 1 ano e meio nós estamos vivendo uma pandemia, então há uma sobrecarga muito grande. Já era uma demanda, sempre foi aqui no município, e agora esta demanda ela se intensificou ainda mais. O que a comissão aponta? É melhorar, ampliar a rede de atendimento nos centros de saúde, a necessidade de atendimento especializado às pessoas com deficiência, por exemplo. Paulo e Cecília. Quer começar, Cecília? Vamos lá. Bom, sem dúvida, a necessidade de ampliar a rede de unidades básicas de saúde. Nós temos na região 14 unidades básicas de saúde e 2 CAPs, mas é apontado um centro, né, de reabilitação na região, porque nós estamos falando de uma região que tem aproximadamente 200 mil moradores. Uhum. E aliás, essa é uma demanda não só da região do Campo Grande, é bom que se diga, em outras regiões da cidade também, necessidade de ter os centros de reabilitação. Nós só temos um em Souzas, né? Então, toda a cidade converge para esta unidade. Essa é uma questão. As outras questões da saúde, é muito forte a necessidade de melhorar o atendimento nas unidades, seja do ponto de vista de ter mais profissionais, seja do ponto de vista de serviços que eram ofertados nas unidades e que, por alguma razão, claro, muito impactado em função da pandemia, mas não estão sendo ofertados. Então, o acesso à população nas unidades básicas de saúde está muito prejudicado, está muito fragilizado. E aí, é claro, a gente não pode só dizer que é responsabilidade dos trabalhadores, é responsabilidade da gestão como um todo, né? Tá. Então, e é fundamental que a população tenha essa percepção, que o trabalhador ali ele está ofertando o que lhe é possível, né? Mas a necessidade de melhorar é premente. Então, essa é uma demanda que o pessoal apresenta em vários eixos, seja do ponto de vista odontológico, seja do ponto de vista de equipamentos, né, que são necessários na unidade para poder rodar o serviço da unidade, que às vezes não tem essa disponibilidade. Então, para você ter ideia, autoclaves na região, tinha uma autoclave funcionando para atender todas essas unidades. Então, é muito complicado. Então, aí destaque-se, né, certamente o vereador Paulo Búfalo comentará, a questão do PA Campo Grande. E, pelo porte da região, a gente precisava de um hospital. Né? 200 mil pessoas, nós estamos falando de uma cidade de porte médio. Né?
E então essa questão do pronto atendimento, do pronto-socorro, ele é muito impactado, claro que em função também dessa dificuldade do acesso nas unidades básicas de saúde. Mas, sem dúvida nenhuma, eu diria, uma das questões muito fortes que foi apresentada é a área da saúde. Vereador Paulo Búfalo, a área da saúde, o que precisa melhorar? A questão de estrutura, a dos profissionais, questão de medicamentos? Não, sem dúvida, né? O vereador Cecílio já fez uma abordagem assim, dando um pouco um mapa da região, o número de centros de saúde. E quero destacar que os problemas que a cidade sofre acabam recaindo também no distrito, mas e pelas peculiaridades do distrito, nós já dissemos aqui que, por exemplo, na questão da educação, o distrito é que comporta maior demanda por creches. Assim também, a demanda do campo da saúde acaba concentrando no distrito de maneira muito forte. Então, as questões gerais da falta de medicamentos, recentemente, o último estudo do Conselho Municipal de Saúde aponta quase 30% de medicamentos ou com estoque zerado, Nossa, ou com estoque muito pequeno, 30% da lista de dispensação. Isso significa que muitos medicamentos de uso contínuo acabam faltando em determinados pontos, né? Falta de médicos. Eu quero aqui apontar, inclusive, um dado muito interessante. O vereador Cecílio falou do PA Campo Grande, que agora discute-se, inclusive, a privatização. Se nós considerássemos as portarias do Ministério da Saúde, as próprias indicações aqui do gestor municipal, um único plantão no PA precisaria de cerca de 7 médicos. Hoje o PA está operando com 2 médicos, um na enfermaria, outro na urgência e emergência. Acaba sendo extremamente pressionado. Agora, isso vai gerando uma insatisfação que depois é canalizado para dizer, bom, então como o município não tem condições de reverter isso, vamos pegar e privatizar. Então, esse é um outro debate que nós vamos trilhar ainda aqui na Câmara. Mas o vereador Cecílio citou uma questão interessante, porque às vezes a gente fala, o município faz algumas opções também para poder criar essa insatisfação. Essa questão do autoclave. Há um autoclave funcionando e há um equipamento novo parado há mais de 1 ano já para ser instalado ali no Santa Rosa, no Centro de Saúde Santa Rosa. Há alguns dias atrás eu fui lá, inclusive, acompanhar uma vacinação e eu tirei uma foto do equipamento parado lá já há mais de 1 ano já. Então, isso precisa ter iniciativas, porque essa retaguarda é o que dá condição para que trabalhador, por exemplo, todo equipamento que precisa de esterilização do Centro de Saúde de Santa Rosa tem que ser deslocado quase que a cada 2 dias para poder ser esterilizado nesse outro, onde há um autoclave disponível. Então, tudo isso são exemplos que nós citamos ali no relatório de questões que precisam enfrentar melhorias. Então, você salientou aí na sua síntese. São medicamentos, insumos, trabalhadores do sistema, né, das unidades básicas, de todos os níveis, né, e essa atenção na retaguarda ali para que esses trabalhadores possam prestar o serviço. Além disso, a gente destaca, o Gabriel e vereador Cecílio vai poder dizer muito isso, porque ele foi conselheiro local, foi presidente do Conselho Municipal de Saúde, da importância dessa participação da comunidade. Porque não é só a participação ali para ficar perturbando o coordenador, não. Ajuda e ajuda muito isso. Porque chama a comunidade para ações preventivas, alerta a comunidade de equívocos, de cuidados que precisam ter. Então, tem um papel fundamental e uma das características do distrito,
muito fortes que nós destacamos ali é essa participação da comunidade historicamente ali, no desenvolvimento do distrito desde a sua criação. Então, a gente faz um destaque para isso também na área da saúde. Como que você vê essa participação popular? Com certeza, isso é fundamental, porque, veja só, eu estava conversando com alguns conselheiros locais, e eles dizem, olha, faz muita falta não ter o recepcionista ali que vai receber a população, orientar. A pessoa chega lá com uma questão de aferição da pressão, por exemplo. Não precisa ficar esperando o tempo todo, porque às vezes ele chega em jejum, então tem que ser feito com mais rapidez. Esta percepção, esta sensibilidade, quem está ali na recepção tem que ter. Então tem que ser um profissional preparado para isso. E em muitos casos, eu, por exemplo, presenciei, chegando na unidade, quem está fazendo esse primeiro contato é o segurança, é o guarda, né, que trabalha na unidade. Então, isso é muito complicado, precisa da gestão estar atento. E, sem dúvida nenhuma, como disse o vereador Paulo Búfalo, o conselho local ele tem um papel muito importante de olhar, de acolher, de cuidar para que a gestão local também tenha essa interação com os moradores locais. Porque senão fica esse embate entre trabalhadores e usuários. Isso é a pior coisa do mundo. O Sistema Único de Saúde de Campinas sempre foi referência, e uma das referências é justamente essa interação. Então, é necessário que os profissionais atuem de forma conjunta com o Conselho Local, com o Conselho Distrital e o Conselho Municipal. Para isso, tem cursos de formação, tem espaços de diálogo, que são as reuniões dos conselhos, nas suas 3 esferas, tá certo? Então, e a população, o que ela espera? Ela espera ser acolhida, ter as suas demandas acolhidas. Às vezes, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas dá para fazer uma programação. O secretário receber, a direção receber e ouvir os conselheiros é fundamental. Nós estamos recebendo o orçamento agora. Uma sugestão, inclusive, do vereador Paulo Búfalo, que a gente converse com os conselhos. Nós vamos ter essa possibilidade aí do orçamento impositivo, conversar com os conselhos para ouvir. Esse mar de demandas que a gente recebe, o que a gente pode fazer? Se o problema é também de orçamento, vamos escutar e vamos discutir. Vamos ver onde que é, tá certo? Mas eu penso que é muito importante qualificar os conselhos. Qualificar, que eu digo, não é dar um curso de formação necessariamente, mas é abrir esse diálogo, esse espaço onde ele possa dizer o que ele está vendo, o que ele está percebendo. Isso certamente vai melhorar bastante a gestão da saúde do nosso município. E pelo que uma fala do Paulo Búfalo, quando ele diz do pronto atendimento do Campo Grande, que tinha apenas 2 especialistas. Então, a demanda, pelo que eu entendi, no momento não tem como colocar mais centros de saúde. É necessário, primeiro, mais profissionais para depois você poder expandir, porque mais centro de saúde, se não tem profissional no centro de saúde que já tem hoje. Então, acho que uma primeira demanda é melhorar, contratar mais profissionais, seja através de concursos ou de alguma outra maneira, e depois dar a qualidade, dar a importância para esse profissional através dos aparelhos, e depois sim pensar numa expansão. É isso para a saúde da região? Nós temos 2 unidades que estão em construção lá, em vias de iniciar a construção. Uma é no Campina Grande e a outra no Sírios e Cosmos. O Campina Grande já existe lá a unidade atendendo. O prédio é muito precário, então tem uma equipe que não consegue atender a população adequadamente em função da precariedade que é o prédio. Então é necessário sim a construção dessa unidade. A outra vai desmembrar, de certo modo, a equipe do Jardim Florense, que era muito grande, para atender o residencial Sírios, Cosmos, uma parte ali do Jardim Florense. O vereador Paulo Búfalo conhece bem lá a região. Isso é importante porque a população que hoje se desloca do residencial Sírios para ir ao Centro de Saúde do Jardim Florense, ela tem a barreira física ali da ferrovia, né? O ônibus, para que, se ela quiser ir de ônibus, ela precisa usar 2 ônibus para chegar no Centro de Saúde. Então é um problema sério. Por isso a necessidade urgente de construir essa unidade. É evidente, para ampliar a construção de novas unidades, tem que planejar. Nós não podemos perder de vista isso, a expansão da rede. Agora, é fundamental haver
a contratação e a equiparação do quadro de funcionários. Não dá para que os médicos fiquem 2 ou 3, às vezes acontece de ter lá no PA Campo Grande, para atender toda a população. Não tem jeito. Tem que ter uma equipe completa, uma equipe que tenha condição de atender. O que acontece, Gabriel? O médico ele tem ali um tempo de consulta de pelo menos 20 minutos, 25 minutos. Isso seria uma consulta bem feita. Eu não sou médico, mas pelo conselho a gente tem acompanhado isso. O que acontece? Como a demanda é muito forte, ele simplesmente olha para o caderno, anotando o que o paciente está dizendo, e sequer tem esse tempo de fazer a ausculta, né, o contato com o paciente. O paciente. Aferir a pressão, olhar, sabe? Essa acolhida também faz parte da consulta. E hoje isso está muito impactado. Né? O profissional não tem esse tempo hábil para fazer, porque a porta lá está batendo, dizendo, olha, eu quero também ter esse contato com o médico. A gente fala do médico e, às vezes, o pessoal do RH questiona a gente, né, vereador Paulo Bufo, dizendo, vocês só falam de médico. Mas não, é uma equipe. Né? O médico é talvez o principal ali da equipe, mas não só, tem que ter a retaguarda também, né? Os enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal todo, para poder fazer rodar bem o serviço de saúde. A gente sabe que é uma luta, mas precisa priorizar e precisa fazer com que isso aconteça, senão nós não vamos ter condição de ficar como nós estamos. E digo mais, o vereador Paulo Bufo até comentou, só para terminar, a questão da terceirização. No nosso ver, é um equívoco. Eu acho que isso não dará a qualidade de saúde que o município tinha e vem perdendo. Né? Você pensar em comprar serviço da iniciativa privada ou terceirizar unidades de pronto atendimento, como estão prevendo, eu acho que vai cair muito a qualidade do serviço e o município só tem a perder, a nossa população só tem a perder. Por quê? Porque a rede privada ela vai pensar no seu círculo, entende? Por mais que seja uma universidade, ou seja, alguém que tem experiência, mas vai pensar em rodar o seu aparelho ali, e não de fazer esse contato com o centro de saúde, de ver o cuidado permanente, estabelecer vínculo com o paciente. Quer finalizar a parte de saúde? Não, só finalizar dizendo que uma outra questão nessa situação de nós falarmos do profissional médico, né? Mas lembrar que nós citamos no relatório, e é comum também a toda a cidade, a recomposição das equipes de saúde da família, que é aquela que faz esse atendimento preventivo, né, que ajuda nessa orientação da região, que faz o acolhimento da demanda de várias comunidades. Então, isso nós citamos e é fundamental um investimento desse, porque isso também dá uma retaguarda, um histórico, um diagnóstico para que atue a unidade de saúde e o próprio trabalho do PA, né? Acaba aliviando porque você tem um trabalho preventivo. Então, lembrar que nós citamos no relatório. Para a gente fechar a parte de transporte também, quando você disse pegar 2 ônibus, a comissão ela apontou também interligação entre os bairros, melhorar ponto de ônibus. Essa é uma questão que o distrito ele precisa? Tem uma situação bem interessante, o vereador Cecílio citou no início e nós esquecemos, inclusive, de aprofundar, mas é a transposição de algumas barreiras. Porque ali, por exemplo, a via férrea, ela parece muito tranquila, você até enxerga o bairro do outro lado, mas é um risco. É um risco fazer essa travessia com crianças, com idosos, enfim. E já houve casos de acidentes. Então, você precisa pensar nessa transposição. Outra barreira, que é natural e nós precisamos preservar, inclusive. 2 mananciais nossos, o córrego Pissarrão e o rio Capivari. Nós precisamos cuidar e precisamos criar transposição, inclusive, entre os bairros, né? Para que haja essa facilidade. Então, isso também foi apontado. E uma das demandas centrais, que nós já batemos muito em cima, outros vereadoras já tocaram, é a ligação Campo Grande e Ouro Verde a partir do Florência ali, né? Onde cruza inclusive sobre o rio Capivari, né? E sai na Camusim, né? Na Avenida Camusim, no distrito do Ouro Verde.
Então, nós pensamos várias indicações dessas e colocamos no relatório. Essa conscientização ambiental, quando você cita os rios e mananciais, está muito distante da população ainda? De certo modo, não, porque boa parte da população da região lembra que, quando construiu a sua casa, pegava a água daquela nascente, usava a água daquela nascente. Então, é muito comum a gente ouvir essas histórias andando pelos bairros lá. Olha, aqui tinha uma nascente, e desta nascente a gente pegava a água para ajudar aqui na construção, no início do bairro e tal. E fala isso com entusiasmo, com um certo saudosismo e tudo mais. E vai adensando e isso vai se perdendo. Então, é necessário, sem dúvida, um aporte, né, da prefeitura para a educação ambiental, mas eu penso que, havendo este passo inicial do poder público, a população vai aderir, entende? Uma das questões, inclusive, que a gente apresentou para o plano diretor é fazer aliar a parte de lazer com a parte de preservação ambiental, né? E isto ainda é muito incipiente do ponto de vista de adesão da população e de ações concretas. Então, como mencionou o vereador Paulo Búfalo, sim uma demanda, isso foi apontado, é necessário que haja ações concretas para a preservação, né, dos rios, na recomposição da mata ciliar, né, e das nascentes, principalmente. Claro que este é um problema em toda a cidade, como nós estamos citando o distrito do Campo Grande. Como é que aproxima a população e mostra a importância? A gente já citou aqui dos catadores, a questão da reciclagem. Ela tem uma questão financeira, claro, mas uma questão ambiental também, do porquê que a pessoa está fazendo isso, do porquê que ela não vai jogar o lixo, de cobrar o executivo de que tenha um local adequado para jogar. Como é que a gente conscientiza isso? Porque muitas vezes a pessoa sabe, mas fala, não tem o que fazer, vai assim mesmo. Como é que a gente aproxima e muda essa situação? Então, eu acho que é comum na cidade, como você trouxe, Gabriel, mas é necessário, e foi apontado pela comunidade, a ampliação do número de ecopontos que permita as pessoas saberem, estarem assim, sendo publicizados, onde estão, placas indicando, inclusive, nos locais que às vezes são adotados como locais de despejo. Sim. Olha, o ecoponto está a 800 metros, 100 metros, às vezes, do próprio ponto. Então, é necessário essa informação. Está em processo, aqui na Câmara, inclusive, da formação do Conselho da APA do Distrito do Campo Grande. Então, é importante aproximar as pessoas desse conselho também, para ter uma participação, porque há vários ambientalistas, nós estamos percebendo isso, ou que atuam diretamente, ou pessoas sensíveis a isso. Para serem organizadas no distrito, nós percebemos isso nos processos de escuta, que também é uma questão que demanda. Há uma situação muito comum, e nós apontamos ali, inclusive, que quando a administração ela vai fazer um projeto, vai fazer um investimento ou acolhe um empreendimento, se houver contrapartidas, seja elas do campo que for, mas do campo ambiental também, né, compensações ambientais, que seja discutido com a comunidade. Tá. Porque senão é assim, a compensação é plantar, sei lá, 1000 árvores em determinado ponto. Aí, mas onde que estão as árvores? A comunidade não vê, se não acaba nem cuidando daquilo ali, então não prospera esse tipo de projeto. Então eu diria que isso é uma questão fundamental, esse diálogo ali, é a comunidade que vai sofrer o impacto, é ela que precisa discutir também, né, medidas para mitigar ou para compensar esse impacto. Eu diria que isso vai ajudar a mobilizar muito assim, as pessoas a esse processo de cuidar do mundo aí que a gente vive, que é um só, né? E depois, para a questão nas próprias escolas, o vereador Cecílio falou dessa questão da educação ambiental, porque à medida que você provoca ali a criança, o adolescente, ele vai cobrar do adulto também. Leva para casa esse assunto. É verdade, é verdade. E isso, para nós, acho que é fundamental.
colocamos alguns aspectos desses, não sei se a totalidade disso, mas estão aí colocados no relatório. Pode falar. Eu acho que o central, de fato, é isso que o vereador Paulo Búfalo menciona, é o envolvimento da população. E a população precisa ser escutada, não só dizer, olha, Gabriel, o que você está? Você está bem e tal? Você falou ali e vai embora. Não, é ir lá, você mora aqui, como é que é o seu dia a dia, porque a prefeitura é vista como está longe do cidadão, entende? Então, ao desenvolver uma ação no bairro, é fundamental que ela participe desde a concepção do projeto, de, olha, nós vamos fazer assim, você tem acordo, vamos, sabe, organiza uma comissão, não dá para reunir todos os moradores, todo o bairro, uma comissão de moradores, ali já está representados e a população vai aderindo. Isso dá corresponsabilidade e autoestima da população. Certamente, eles vão ver o povo vai ver com outros olhos e vai qualificar a gestão, mas, sem dúvida nenhuma. Então, eu penso que o vereador comentou o cerne da questão, é esse diálogo, essa interação com os moradores. Dos assuntos que nós já abordamos aqui no Questão de Ordem. Então, vamos supor que a gente consiga resolver o problema de educação com déficit de creches e atrair mais universidades para que isso fique descentralizado e a gente chegue em várias regiões. A questão da saúde, com mais profissionais e com esses 2 centros que estão sendo construídos, já vai ajudar e, consequentemente, precisa haver mais remédios para essa situação. Questão de transporte, a finalização do BRT, construção mais de ciclovias, a questão de recapeamento que precisa acontecer, cuidar dos pontos de ônibus. E aí a pessoa que está nos acompanhando fala, tudo bem, tudo isso está bom, mas e a parte de cultura? Se ela quiser um sarau, se ela quiser uma batalha de rap, se ela quiser uma casa noturna, quais são as demandas da parte cultural hoje no distrito do Campo Grande? Atende o que a população precisa ou não? Não, eu diria que não atende, está muito aquém. Agora, há iniciativas, né, positivas da cidade de Campinas que tiveram origem na organização dos movimentos culturais aqui. Então, no final de 2020, né, foram aprovadas legislações importantes na cidade, constituindo uma nova estrutura de Conselho Municipal de Política Cultural e aprovaram um Plano Municipal de Cultura. Naturalmente, assim, quando eles fizeram a leitura para a elaboração desse plano, depois nós íamos ouvir na comunidade, percebendo assim como corresponde de fato. Por exemplo, a questão dos recursos chegarem nas casas de cultura. Lá no caso, tem uma casa de cultura destacada do Itajaí, né? Que é talvez uma das primeiras casas de cultura organizadas em Campinas e que hoje tem muitas dificuldades assim por conta dessa falta do recurso, da estrutura para que ela possa seguir adiante e desenvolver seus projetos. Agora, o que nós percebemos também da riqueza cultural que tem, dessas várias manifestações que você citou, né? Do hip hop, da produção de música clássica, das artes plásticas, do teatro, tal. Tem muita gente, da poesia, tem muita gente fazendo isso. Então, apontamos ali que são necessárias assim, iniciativas para potencializar essa questão da cultura popular no caso do distrito do Campo Grande, mas vale para toda a cidade. E estamos, inclusive, pensando em umas iniciativas de estimular as pessoas a se inscreverem no cadastro, inclusive, do Conselho Municipal de Cultura, enfim. Então, é um pouco isso. Exatamente. E, além disso que o vereador Paulo Búfalo menciona, é também importante destacar a questão do CEL, né, do Centro de Esportes e Artes Unificados. Muito bom. Inclusive, na concepção inicial do Centro de Esportes e Artes Unificados está a organização de uma biblioteca, tem lá o anfiteatro, não é? E a biblioteca não foi ainda implantada, entende? Não, tem todo o acervo pronto para ser disponibilizado, mas logo veio a pandemia
e aí não foi implantado. Então, é necessário que seja concluído essa parte da biblioteca, tem a parte do acesso digital também, que é importante. O CRAS, que está ali, tem uma circulação da população, possibilita isso, mas a área de esportes também. Então, essa parte da cultura, como o vereador Paulo Búfalo mencionou, tem ações e tem desejos, tem necessidades, é preciso acolher essas demandas e canalizar, entendeu? Acho que é fundamental. Isso que o vereador também mencionou, da população se organizar para participar nesses espaços consolidados, como é o caso do Conselho de Cultura. E aí vai ter acesso ao plano municipal e apresentar ali as suas demandas, né? Fazer, de certo modo, com que a sua necessidade seja conhecida. Né? Tá. É isso. Os dois últimos assuntos para a gente abordar aqui no Questão de Ordem. Como que a comissão ela entende a necessidade de habitação, regularização dos bairros? Tem como o executivo acelerar esse processo? Eu penso que sim, e é fundamental. Não só a parte de entrega do título, né, de posse, que as pessoas têm, de certo modo, recebido e tal, mas também da infraestrutura, né, a parte de regularização dos núcleos, que a população vai recebendo o título de posse da sua área ali, da sua casa, isso é importante, mas também é importante avançar na implantação seja um pavimento, seja a drenagem, a rede de esgoto. Isso dá muita autoestima à população. Você percebe que onde a população teve a sua regularização, recebeu o título de posse e a pavimentação logo iniciou, o pessoal começa a fazer a calçada, vai melhorando a casa, entende? Mesmo com a pandemia, a gente percebe que as pessoas têm vontade de morar bem, querem isso. Uhum. É preciso, sem dúvida nenhuma, com a regularização e o avanço da regularização, aponte para isso também, para a parte de infraestrutura. Isso foi uma demanda que chegou para a gente. Né, isso. Não, é interessante o vereador Cecílio destacar isso, lembrando que a Casa também recentemente aprovou uma autorização aqui para tomada de recursos junto à Caixa Econômica Federal, um programa específico para essas questões que dizem respeito à infraestrutura, pavimentação, e nós temos expectativa, né, de que não só os bairros e comunidades lá do distrito do Campo Grande, mas toda a cidade vá recebendo essa infraestrutura. E destacaria também que alguns bairros onde precisa de um empenho, de repente a formação de equipe especializada do próprio poder público, para tornar viável, né, por exemplo, a questão das chácaras Cruzeiro do Sul. O que impede? A largura das ruas. Então, é necessário que haja uma mobilização comunidade e administração. O que impede é o tipo de pavimento, então que se discuta um outro pavimento. Mas tudo isso, eu estou dando esse exemplo, mas com certeza lembraríamos de outros no distrito, onde o poder público municipal precisa atuar de maneira mais qualificada, porque já há muitas décadas essa população espera a regularização que vem, na verdade, não necessariamente com o título, mas com a infraestrutura. Né? Sim. E aí vai poder possibilitar, por exemplo, que as pessoas tenham um transporte de melhor qualidade, né? Uma circulação, uma mobilidade. Essa ali. Interligação, né? O transporte, a escola, a moradia. Isso. E para a gente poder encerrar este 1 ano e meio que nós estamos vivendo de pandemia, com mudanças na rotina de todos nós, nos cuidados de higiene, nas mudanças na forma como trabalhávamos, pensando em um cenário agora em que a vacinação ela continua avançando, a pandemia vira uma epidemia com casos isolados. A cidade, a sociedade precisa ser diferente. Este período trouxe, mostrou mudanças que precisam acontecer? Penso que sim, principalmente no nosso modo de uso da tecnologia, nas nossas ações, entende? Aqui a casa, nós fizemos
6 ou 8 reuniões com a comunidade de forma remota. Tá. Então, essa era uma preocupação que a gente tinha, né, se de fato a população ia ter condição de participar. Houveram problemas, é evidente, mas a população participou. Então, não foi essa barreira que nos impossibilitou de fazer essa escuta, fazer essa interação com a comunidade, mas é uma mudança significativa. Então, eu acho que essa é uma questão. Outra questão, como você mencionou, Gabriel, nosso uso de máscara, a higienização, aquelas reuniões com muita gente, ainda é um pouco temerário, né? Então, nossa perspectiva aí no futuro é que, gradativamente, a população vai tendo o avanço da vacinação e aí sim a gente vai poder, então, com a população vacinada, e retomando as reuniões presenciais e as ações, né, tanto aqui na casa quanto descentralizadas, podendo ser feitas. Eu havia mencionado ainda no intervalo do quanto seria importante e bom para a população a gente poder discutir o orçamento descentralizado, né, vereador Paulo Búfalo? É verdade. Fazer as reuniões agora de audiência pública sobre o orçamento do ano que vem, né, escutando a população lá no seu local de moradia. Quanto seria bom, mas a gente ainda precisa ir ajustando. Penso que para o futuro nós temos que aliar, entende, esta interação via remoto com o presencial, talvez um misto, né, com menos gente, as pessoas mais vulneráveis, têm comorbidade, poder também participar, mas de forma remota. Existem lições para serem tiradas deste período? Não, eu acho, sem dúvida, e que ficarão. Mais ainda, eu sinto assim que ainda vai um tempo até as pessoas perceberem essa questão, por exemplo, dos cuidados básicos, que mesmo com a vacinação serão necessários ainda em determinadas circunstâncias, né? De deslocamento, dessa questão que nós discutimos aqui também, de cuidado com a questão ambiental, porque isso é um aspecto que pesa para todos. Quer dizer, as minhas atitudes vão interferir não só na minha vida, mas no conjunto da sociedade. Isso é um aprendizado que está aí também, né? E desse aspecto que o vereador Cecílio trouxe, da questão da tecnologia, é urgente que nós tenhamos uma rede na cidade que permita o acesso das pessoas à tecnologia. Porque no campo da educação, no campo da saúde, sempre que lançou mão e precisou dessa tecnologia, foi um drama. Foi um drama porque não havia rede que sustentava, ora faltava equipamento, isso demanda um investimento, né, para que possa haver essa inclusão das pessoas, né, essa inclusão digital, né? Vereador Paulo Búfalo, começo com o senhor. Quero agradecer a sua presença, o senhor que foi o relator da Comissão Especial de Estudos sobre o Desenvolvimento do Campo Grande. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com Questão de Ordem, todas as informações que foram passadas aqui. Já fica o convite para uma próxima oportunidade, para a gente poder voltar a debater e fica aberto aí para suas considerações finais. Bom, eu que agradeço, Gabriel, mais essa oportunidade de participar do Questão de Ordem aqui. É um prazer compartilhar com o vereador Cecílio desse espaço. Lembro aqui que nós destacamos muito, né, a necessidade desses espaços de escuta com a comunidade ser muito mais frequentes, não só da parte da Câmara, mas do próprio Poder Executivo com a comunidade, porque isso qualifica o nosso trabalho, isso motiva as pessoas a não só participarem, mas também a quererem cuidar da cidade, querer acompanhar aquilo que está sendo desenvolvido na cidade, no campo das políticas públicas, né? Então é isso, agradeço o espaço, a equipe da TV Câmara aqui que nos acompanhou. Nós aqui agradecemos o vereador Cecílio Santos, que propôs a criação da Comissão Especial de Estudos sobre o Desenvolvimento do Campo Grande, foi o presidente, já propôs aí a frente parlamentar. Quero agradecer também a disponibilidade do seu tempo com Questão de Ordem, todas as informações que foram passadas aqui. Também já fica o convite para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar e as suas considerações finais.
Eu que agradeço, Gabriel, parabenizo sempre pelos temas que o Questão de Ordem tem colocado. Quero agradecer aqui a companhia do vereador Paulo Búfalo, e é um vereador que se dedicou, conhece a região e fez um relatório primoroso. Participou de todas as reuniões, eu entrei lá na comissão, ela participou de todas. Pois é, todas, sem exceção, ele participou das reuniões da comissão, as reuniões aqui na Câmara, as reuniões descentralizadas também. Então, e agradecer também aos demais componentes da comissão, vereadora Débora Palermo, vereador Gustavo Peta, vereador Carlinhos Camelô, que compuseram conosco a comissão. Nós entregaremos brevemente, né, o relatório ao presidente da Câmara, ao prefeito, e seguiremos com esta frente, com a participação da população, representantes de entidades, que, ao meu ver, de forma democrática, ouvindo as partes, ouvindo os interessados, que a gente vai poder, sem dúvida nenhuma, ter uma cidade à altura do que é a cidade de Campinas, né, acolhedora e com uma gente que quer trabalhar para bem de todos. Isso é muito importante e nós estamos aí à disposição e com muita determinação para isso. E eu quero agradecer você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído, você que é morador do Campo Grande, com o trabalho desta comissão e agora com a frente parlamentar, você que é de outro bairro, que essa melhoria possa chegar ao seu bairro também, que seja um exemplo o que for feito no distrito do Campo Grande para outras regiões, porque é a cidade de Campinas que ganha com isso. Questão de Ordem fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.